Durante muito tempo, cientistas e governos se fizeram uma pergunta inquietante. Até que ponto é possível controlar o comportamento humano? Será que pessoas comuns podem ser transformadas em indivíduos totalmente obedientes, capazes de seguir ordens sem questionar, mesmo quando essas ordens entram em conflito com sua própria consciência? Essa curiosidade levou à realização de alguns dos experimentos psicológicos mais controversos da história. Entre eles, um se destacou por revelar algo profundamente perturbador sobre a natureza humana. Foi uma experiência que tentou entender se as pessoas poderiam ser transformadas, na prática, em verdadeiras máquinas obedientes. Esse estudo ficou conhecido como o Experimento Milgram. Na década de 1960, o psicólogo social Stanley Milgram, professor da Universidade Yale, estava intrigado com uma questão que assombrava o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante o julgamento de oficiais nazistas responsáveis por atrocidades nos campos de concentração, muitos dos acusados repetiam a mesma defesa. Eles diziam que estavam apenas obedecendo ordens. Essa justificativa levantou um dilema moral gigantesco. Será que pessoas comuns realmente poderiam cometer atos cruéis simplesmente porque uma autoridade mandou? Ou aquelas pessoas eram monstros excepcionais? Milgram decidiu investigar essa questão de forma científica. Para isso, ele criou um experimento aparentemente simples. Voluntários foram recrutados por meio de anúncios de jornal e convidados a participar de um estudo sobre memória e aprendizagem. Cada participante receberia uma pequena quantia em dinheiro pela participação, algo que tornava o convite ainda mais atraente. Quando chegavam ao laboratório, eram recebidos por um pesquisador vestido com um jaleco branco, o que imediatamente transmitia uma sensação de autoridade científica e profissionalismo. No experimento, o voluntário assumia o papel de professor, enquanto outra pessoa, menos que, na verdade, era um ator, desempenhava o papel de aluno. O professor deveria ler pares de palavras para o aluno e depois testá-lo, pedindo que ele lembrasse das combinações corretas. Cada vez que o aluno cometesse um erro, o professor deveria aplicar um choque elétrico como punição. Os participantes eram levados a acreditar que esses choques eram reais. Na sala ao lado, havia um painel com várias alavancas que representavam diferentes níveis de choque. As tensões começavam em níveis relativamente baixos, como 15 volts, e aumentavam gradualmente até níveis potencialmente perigosos, chegando a 450 volts. Ao lado de cada alavanca, havia etiquetas que indicavam a intensidade do choque, com palavras como leve, moderado, forte, muito forte e, nos níveis mais altos, algo ainda mais alarmante: perigo menos choque severo. No início do experimento, tudo parecia tranquilo. Quando o aluno errava, o professor aplicava um choque leve. Porém, conforme os erros continuavam, o professor precisava aumentar a intensidade dos choques. Foi então que o experimento começou a se tornar emocionalmente intenso. O ator que fazia o papel de aluno começava a reagir de forma cada vez mais dramática. Ele gritava de dor, reclamava que tinha problemas cardíacos e implorava para que os choques parassem. Em certo ponto, o aluno batia na parede e dizia que não queria continuar participando. Mais tarde, ele simplesmente parava de responder às perguntas, criando a impressão de que algo muito grave poderia ter acontecido. Para os participantes que estavam na posição de professor, aquilo se tornava um verdadeiro dilema moral. Muitos demonstravam desconforto evidente. Alguns suavam, tremiam ou riam nervosamente. Outros perguntavam ao pesquisador se deveriam parar, mas sempre que hesitavam, o pesquisador, que representava a autoridade científica, menos respondia com frases curtas e firmes, como: o experimento exige que você continue. Ou então, por favor, continue. Se o participante ainda resistisse, o pesquisador insistia novamente, reforçando a ideia de que a responsabilidade não era do professor, mas da própria pesquisa. O que aconteceu a seguir chocou até mesmo o próprio Stanley Milgram. Antes de realizar o experimento, ele havia perguntado a vários especialistas, incluindo psiquiatras e estudantes universitários, quantas pessoas achavam que continuariam aplicando choques até os níveis mais extremos. A maioria estimou que apenas uma pequena minoria faria isso. Talvez 1 em 1000 pessoas, mas os resultados reais
foram muito diferentes. Cerca de 65% dos participantes continuaram obedecendo às ordens do pesquisador até aplicar o nível máximo de choque de 450 volts. Isso significava que mais da metade das pessoas comuns estava disposta a acreditar que estava causando dor intensa menos, ou até risco de morte, simplesmente porque uma figura de autoridade mandou. Esse resultado causou um enorme impacto na psicologia e levantou perguntas profundas sobre a natureza da obediência humana. O experimento sugeria que, em determinadas circunstâncias, pessoas comuns podem realizar ações extremamente cruéis, não por maldade pessoal, mas porque se sentem pressionadas a obedecer a uma autoridade. Milgram realizou várias variações do experimento para entender melhor os fatores que influenciavam esse comportamento. Em algumas versões, o aluno estava fisicamente mais próximo do professor, o que tornava a situação emocionalmente mais difícil. Em outras, o pesquisador não estava presente na sala, dando instruções apenas por telefone. Nessas situações, o nível de obediência diminuía significativamente. Outro fator importante era o ambiente. Quando o experimento parecia estar associado a uma instituição respeitada como Yale, os participantes tendiam a confiar mais na legitimidade da autoridade. Quando o estudo era apresentado em um local menos prestigioso, a taxa de obediência caía. Essas descobertas mostraram que o contexto social tem uma influência poderosa sobre o comportamento humano. A presença de autoridade, a distância da vítima e a legitimidade do ambiente podem aumentar dramaticamente a probabilidade de obediência. No entanto, o experimento também gerou críticas intensas. Muitos especialistas argumentaram que os participantes foram submetidos a um estresse psicológico significativo. Alguns acreditaram, ainda que temporariamente, que haviam causado danos graves a outra pessoa. Embora nenhum choque real tenha sido aplicado e os voluntários tenham sido informados sobre a verdadeira natureza do experimento no final, o impacto emocional levantou sérias questões éticas. Com o passar dos anos, o estudo de Milgram se tornou um dos experimentos mais famosos e debatidos da história da psicologia. Ele passou a ser usado em discussões sobre comportamento humano, autoridade, moralidade e responsabilidade individual. As conclusões do experimento também ajudaram a explicar eventos históricos em que pessoas comuns participaram de sistemas de opressão ou violência coletiva. O estudo sugeriu que a obediência à autoridade pode ser uma força poderosa, capaz de levar indivíduos a agir contra seus próprios valores. Mas talvez a lição mais importante desse experimento seja um alerta. Ele nos lembra que a capacidade de questionar ordens e refletir moralmente sobre nossas ações é essencial para evitar que a obediência cega leve a consequências perigosas. Depois da realização desse e de outros experimentos controversos, a comunidade científica passou a estabelecer regras muito mais rígidas para pesquisas envolvendo seres humanos. Hoje, qualquer estudo psicológico precisa passar por comitês de ética que avaliam cuidadosamente os riscos para os participantes. Consentimento informado, transparência e proteção psicológica se tornaram requisitos fundamentais. Mesmo assim, o experimento de Milgram continua sendo estudado até hoje porque revela algo profundamente humano e ao mesmo tempo inquietante. Ele mostra que a linha entre a compaixão e a obediência pode ser mais frágil do que imaginamos. A ideia de transformar pessoas em máquinas obedientes talvez nunca tenha sido o objetivo declarado do experimento. Mas os resultados revelaram que, sob certas condições, a obediência pode se tornar tão poderosa que indivíduos comuns acabam agindo quase como se estivessem seguindo um programa automático. Isso levanta uma pergunta que continua relevante até hoje. Quando recebemos uma ordem, até que ponto devemos obedecer? E em que momento devemos dizer não? Porque, no final das contas, a verdadeira responsabilidade por nossas ações nunca pertence apenas à autoridade que dá a ordem menos. Ela também pertence à pessoa que decide obedecer.